Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 29 de novembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Voltamos à programação normal do rally de fim de ano e o carro-chefe segue sendo os títulos do Tesouro dos Estados Unidos que estão prolongando seus ganhos em novembro. O diretor do Fed, o Christopher Waller, deu mais uma ajudinha para a visão de juros menores, dizendo que está cada vez mais confiante de que a política dele está bem posicionada para trazer a inflação para 2%. Dólar para baixo, bolsas e commodities para cima vieram então a reboque. Nosso Ibov, por exemplo, já está ali no retrovisor daquela máxima de 130 mil pontos que a gente viu lá em meados de 2021. Voltando para o Fed, hoje o mercado futuro tem cerca de 100 pontos base de corte, já precificados ali para o final de 2024. A gente vê então também que o viés dos investidores é pró-risco quando a atenção fica, digamos, seletiva, porque os outros dois Feds que falaram foram mais cautelosos. O presidente do Fed de Chicago, por exemplo, ele preferiu destacar a demora para a convergência da inflação, enquanto outra diretora disse que continua disposta a apoiar aumentos das taxas se o progresso da inflação estagnar. E mesmo dados de atividade seguem surpreendendo positivamente lá nos Estados Unidos, o que sempre deixa aquela pulguinha atrás da orelha se essa dicotomia entre PIB forte e inflação cedendo tem vida longa. Mas enfim, ninguém quer estragar a ceia de Natal desse ano. Para hoje, nesse sentido, aliás, tem a segunda leitura do PIB americano do terceiro TRI, aquele que cresceu incríveis 4,9% em termos anualizados na sua prévia. E olhando para a dispersão das projeções dos economistas, a grande maioria tem um número igual ou maior do que esses 4,9%. Falando de Brasil agora, eu queria só dar uma repassada em 3 números divulgados. Primeiro, o setor formal da economia surpreendeu de novo positivamente e mostrou uma criação de vagas de trabalho robusta de 190 mil postos. Inclusive mostrando uma aceleração mesmo com a desaceleração da atividade econômica que a gente tem visto em vários setores. E fora também o próprio mercado de trabalho que supostamente está apertado e perto do seu pleno emprego. Uma explicação para essa boa criação de vagas é a defasagem natural que tem entre um PIB fraco e o emprego, né? Demora uma coisa a virar outra. A outra é a possibilidade desse pleno emprego do Brasil ter sido expandido depois da reforma trabalhista, coisa que eu já explorei aqui com vocês. Outro dado relativamente bom foi o superávit das contas do governo em outubro, melhor do que o consenso tinha. De qualquer forma, em 12 meses, o déficit está em 85 bilhões de reais, e se você tirar tudo o que é temporário, para chegar no que os economistas chamam de resultado recorrente, a gente está falando de quase 120 bilhões de reais negativo. Além disso, outra coisa que me preocupa é que o ritmo de execução das despesas discricionárias, que são aquelas que o governo poderia arrochar, cortar, segue bastante forte. Ontem, aliás, até para tentar reverter um pouco desse quadro, o vice-geraldo Alckmin voltou a falar sobre o imposto de importação a ser cobrado nas compras internacionais de até $50. Por fim, o IPCA veio mais alto do que a gente tinha, veio 0,33 contra o 0,29 que eu falei aqui para vocês, mas não alterou o nosso quadro de desinflação consistente no curto prazo. Basicamente porque os núcleos seguem bem comportados. Só que, de fato, é importante a gente reconhecer que o melhor momento dos preços dos alimentos ficou para trás. Inclusive, a gente vai ver isso mais claro daqui a pouquinho na divulgação do IGPM, né? A gente vai ver isso nos produtos agropecuários no atacado, especialmente in natura e grãos. Dito isso, sobre grãos, para finalizar aí, a notícia que eu recebi da turma que visitou o Centro-Oeste é que, no geral, as chuvas recentes ajudaram bem a estabilizar as condições para a safra de soja, especialmente ali no Mato Grosso. Quem sabe, então, os analistas não param de cortar as suas estimativas para a safra. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.